A morte do ciclista de garagem. Como a tecnologia está matando sua autonomia. Número 1. O ciclista que sabia das coisas. Houve um tempo, não muito distante, em que o ciclista não era apenas alguém que pedalava. Ele era também mecânico, curioso, inventor, engenheiro de si mesmo. Sabia desmontar sua bicicleta inteira, ajustar câmbios, trocar rolamentos, alinhar rodas, montar e desmontar movimento central, resolver problemas que, oficialmente, não tinha solução. Esse ciclista aprendeu na marra, aprendeu na oficina do fundo do quintal, no erro e no acerto, na adaptação e no improviso. Comprava uma peça usada aqui, outra colar e fazia uma conversa com o restante do conjunto, mesmo que fosse de marcas diferentes, gerações diferentes e até padrões diferentes. Porque havia brechas, havia espaço para a criatividade, para a autonomia, para ser dono da própria bicicleta e, consequentemente, da própria experiência sobre duas rodas. Se o câmbio não dava esticamento certo, ajustava no parafuso B. Se a coroa tinha uma linha fora, usava espaçadores. Se o pé de vela não era compatível, recorria ao torneiro mecânico. Era um exercício de engenharia amadora, mas incrivelmente funcional. Mas algo mudou, e mudou de forma planejada, intencional e cirurgicamente calculada. Número 2. A era do conjunto fechado, a bicicleta que não é mais sua. Se antes o ciclista era livre para montar, adaptar, consertar e decidir, hoje ele está preso a um ecossistema fechado, proprietário e digitalizado. Cada vez mais, a bicicleta deixa de ser uma máquina aberta, mecânica e democrática para se tornar um dispositivo eletrônico, selado, criptografado e proprietário. O câmbio agora não é só mais um câmbio, é um módulo eletrônico. Tem firmware, software, app de celular, conexão Bluetooth, atualização remota. E se der problema, não tem chave Allen que resolva. Não existe troca de uma molinha. Você troca o módulo inteiro ou fica na mão. Isso, claro, se o fabricante decidir te vender a peça e se o software não estiver bloqueado. O cockpit agora é integrado. Guidão, mesa e cabeamento formam uma única peça. Se você quebrar a mesa, não tem peça de reposição. Não existe, bota uma mesa de outra marca e toca o barco. É um conjunto fechado, específico, proprietário. E muitas vezes com prazo de validade implícito, já que algumas marcas deixam de produzir peças sobressalentes após alguns anos. As rodas seguem a mesma lógica. Cubos com freehubs proprietários, rolamentos encapsulados que não podem ser desmontados sem ferramentas exclusivas ou mesmo sem quebrar a peça no processo. Suspensões com plataformas eletrônicas de calibração e travamento remoto que não aceitam manutenção fora dos centros autorizados. E não é só uma questão de qualidade garantida, como o marketing gosta de vender. É, na prática, uma política clara de bloqueio de acesso, controle e dependência. Grupos de transmissão que só funcionam dentro do ecossistema da marca. Nem pense em colocar um câmbio de uma geração anterior ou de outro fabricante. A compatibilidade virou um muro, não uma ponte. Você não compra mais peças, você compra parte de um ecossistema. E esse ecossistema não é seu, tem dono e não é você. Número 3. O desmonte da autonomia, o ciclista refém. Isso não é uma coincidência, é uma engenharia social aplicada ao consumo. É uma estratégia que transcende o ciclismo. É a aplicação direta de dois conceitos que governam o mundo atual: obsolescência programada somada ao controle tecnológico. No passado, a obsolescência era puramente física. Fazia-se um componente menos durável com materiais mais baratos para que quebrasse mais cedo. Hoje, ela é digital, legal e estrutural. O câmbio não quebra, ele simplesmente para de ser compatível.
o aplicativo deixa de atualizar, o protocolo de comunicação é alterado, a bateria do câmbio eletrônico não é vendida separadamente, e se for, tem um custo desproporcional ou disponibilidade restrita. O chip de controle, selado, inacessível. A peça está inteira, visualmente perfeita, mas morreu, porque alguém lá do outro lado apertou um botão ou decidiu que aquela peça já não faz mais parte da cadeia de consumo vigente. O ciclista que, durante décadas, aprendeu a cuidar da própria bicicleta, agora é infantilizado, não pode mais, não tem mais acesso, não tem mais permissão. A indústria cercou tudo, criou barreiras técnicas, digitais, jurídicas e até físicas para impedir que ele coloque a mão onde sempre colocou. E isso não é teoria conspiratória, isso é modelo de negócio, o mesmo que você já vê na indústria automobilística, nos eletrônicos, nos smartphones, nas impressoras, nos videogames e agora nas bicicletas. Número 4. Da gambiarra à prisão tecnológica. Lembra quando você colocava uma relação mista? Uma coroa de uma marca, um câmbio de outra, um pé de vela que não era para dar certo, mas você ajustava limitadores, esticava ou encurtava a corrente, trocava o parafuso B e fazia rodar? Lembra quando quebrava uma peça no pedal e você resolvia na estrada com uma chave, um pedaço de arame ou reaproveitando uma peça de outro componente? Hoje, tente fazer isso com o grupo eletrônico. Tente usar um câmbio de 12 velocidades com stiffer de 11 velocidades. Tente colocar uma coroa fora do ecossistema. Tente abrir o módulo eletrônico para trocar uma bateria, uma placa, um chip. Não dá. Não deixam. Não é feito para isso. E se você insistir, perde a garantia, perde o suporte. Às vezes, sequer consegue as ferramentas, porque até as ferramentas são proprietárias, vendidas exclusivamente para oficinas credenciadas, que, por sua vez, pagam treinamentos, licenças e taxas para ter acesso ao conhecimento que, antes, era livre, aberto, comunitário. O que antes era liberdade, virou cárcere, de propósito, por design. Número 5. A filosofia da caixa preta. O conceito da caixa preta vem da engenharia e da ciência da informação. É um sistema no qual você só enxerga entradas e saídas, mas não sabe e nem pode saber o que acontece dentro. Sua bicicleta se tornou uma caixa preta. Você não entende mais como ela funciona e, mais importante, nem é para entender. Você apenas aperta um botão, ela faz ou não faz. Deu problema? Você não tem acesso e muitas vezes sequer tem direito de tentar. Não é exagero, há casos documentados de produtos que possuem termos proibindo explicitamente qualquer tipo de abertura, tentativa de reparo ou modificação, sob pena de perda de garantia, bloqueio de funcionalidades ou até restrições legais, com base em leis de propriedade intelectual. A bicicleta, que sempre foi extensão do corpo, da mente e da criatividade do ciclista, agora é um produto selado, blindado, criptografado, com código fechado. Você não tem mais soberania sobre aquilo que, teoricamente, é seu. Número 6. O verdadeiro dono da sua bicicleta. Se você não pode consertar, não pode abrir, não pode modificar, não pode escolher as peças, nem ter acesso às ferramentas, será que ela é realmente sua? Quando um câmbio eletrônico depende de um app da empresa, de um servidor remoto, de uma bateria específica que você não consegue nem comprar diretamente, quem é, de fato, o dono da bicicleta? Você ou a marca que te dá ou não acesso a ela? E se amanhã a marca encerrar aquele produto, descontinuar o suporte, derrubar o servidor, mudar o protocolo, bloquear as peças antigas? Você não tem o que fazer, não pode recorrer, não pode adaptar, não pode sequer recuperar aquilo que, teoricamente, era seu.
Isso não é uma questão técnica, isso é uma questão filosófica, política e econômica. É sobre soberania, sobre liberdade, sobre autonomia. Número 7. A bicicleta não é mais só uma bicicleta. O que estamos testemunhando é o fim de uma era. A bicicleta deixou de ser uma máquina simples, mecânica, aberta, livre e se tornou um dispositivo fechado, digitalizado, dependente. A indústria quer um ciclista menos autônomo e mais dependente. Não quer que você pense, que você mexa, que você adapte. Quer que você consuma, que você troque, que você atualize, que você substitua. O ciclista de garagem, aquele que sujava as mãos de graxa, que conhecia a bicicleta como quem conhece um velho amigo, está sendo extinto. Não por acaso, mas por projeto. Sim, a tecnologia trouxe benefícios, mudanças mais precisas, interfaces limpas, menos ajustes manuais, maior eficiência em alguns produtos. Mas a pergunta que precisa ser feita é: a que custo? Quanto vale uma eficiência se ela vem acompanhada da perda total da autonomia? Se, no fundo, você não é mais o dono da sua própria bicicleta. Quando foi que você deixou de ser o dono da sua própria bicicleta? Ou será que você nunca foi?